Sarp se entrega a Nezir. Seida e Atice têm uma forte discussão por causa de Sirin e Henry. Arif conhece a sua irmã Kismet. Saiba em detalhes como tudo isso e muito, muito mais vai acontecer na novela Força de Mulher, no resumo semanal de 10 a 14 de março. Sejam todos bem-vindos ao canal, espero que esteja tudo bem com vocês e desejo de coração um final de semana abençoado por Deus para todos nós. Na praça, Sirin recebe uma mensagem dizendo que já está ali e para ela olhar para trás. Sirin se vira toda alegrinha e vê Edil com o celular na mão. Edil se aproxima dela sorrindo e diz: "Eu enganei você, né?" Sem graça, Sirin diz: "Ué, então era você?" Edil diz: "É claro que sim. Eu acho que você gosta muito dele, não é mesmo?" Saiu correndo que nem uma doida. Sirin diz: "Ele me mandou mensagem. Eu respondi e ele leu. Eu até vi quando ele leu a minha mensagem." Edil diz: "Mas fui eu que mandei a mensagem para ele ao mesmo tempo. Eu agradeci por ele ter alugado o quarto na sua casa e outras coisinhas tipo blá 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 blá." Sirin começa a rir e diz que essa foi boa, que realmente acreditou em tudo isso. Edil diz: "Viu só? Não quero que menospreze a inteligência da sua sócia aqui." Os seguranças chegam à casa de campo e encontram Sarp inconsciente. Sirin e Edil chegam à loja para pegar os diamantes da pulseira. Edil finge chorar e diz ao amigo que tinha câmera na casa da Sirin. Ela a viu pegando a pulseira e vai colocá-la na cadeia se ela não devolver. Sirin diz que não vai ser só ela, mas o amigo dela também pode ir para a cadeia. Sem saída, o rapaz devolve os diamantes para Sirin. Ela e Edil saem da loja comemorando. Os seguranças saem da casa de campo, levando Sarp. Mais tarde no hospital, Sarp pergunta a Munir por Bahá e os filhos. Munir diz que vão encontrar eles e conta que o Nezir também sequestrou a dona Piril, o Ali e o Homer. Com raiva, Sarp arranca o soro e diz: "Vamos lá." Doruk pergunta se Nezir tem algum filho. Nezir não responde. E Bahá pede para o filho comer bem quietinho. Nezir então diz: "Sim." Doruk pergunta quantos anos ele tem. Nezir diz que é grande. Nissan vê uma foto de Mert e pergunta se é ele. Nezir responde que sim. Doruk pergunta como ele chama. Nezir dá um leve sorriso e diz: "Mert." Doruk pergunta onde que ele está agora. Nezir diz que ele morreu. Doruk vai até Nezir e encosta no braço dele como se estivesse o abraçando. Nezir fica surpreso e emocionado com o gesto de Doruk. Sarp agradece Munir por tudo que fez e diz: "Eu vou morrer essa noite, mas depois disso, se realmente eu morrer, fala para Piril não ficar triste, que tudo tinha que ser desse jeito mesmo. Fala que eu agradeço muito, fala que eu sou grato de coração por tudo que ela fez por mim e pelos meus filhos, que ela é uma ótima pessoa e eu sei que ela vai cuidar muito bem dos gêmeos. Eu amo muito os meus filhos. Fala isso. Por favor, entrega todo o dinheiro que eu tenho para Bahá, tá bom? Conta toda a história para Bahá. Conta do jeitinho que aconteceu, cada segundo, tudo o que passamos. Fala que eu a amo mais a cada respiração que eu dou. Fala que eu vou amá-la enquanto eu existir, até o infinito, com cada célula que eu tenho no meu corpo. E que eu não deixei de amar essa mulher nenhum segundo que quer. Fala para Bahá se apaixonar de novo. Fala para encontrar um bom homem e ter uma vida linda, junto com esse homem. Fala para ela ter uma vida muito feliz e se lembrar de mim, que seja pelas coisas boas. Espero que ela lembre dos dias felizes, apaixonados e tranquilos. Agora sim você está sendo homem de verdade, Sarp. E por isso não vou te chamar de lesado dessa vez, nem de bocó, nem de abobado. Para os meus filhos você fala: "O pai de vocês quer que sejam felizes. O pai de vocês vai amar vocês dois mais do que qualquer coisa nessa vida." Ao chegarem na casa de Nezir, Sarp diz aos seguranças: "Pode falar pro Nezir que eu tô aqui na frente." Um dos seguranças manda algemar Sarp e Munir e um outro entra para avisar. Razin vai até Nezir e fala no ouvido dele que o Sarp chegou. Nezir manda levar ele pro Jardim das Rosas e o outro pro anexo. Nezir se levanta e angustiada Bahá diz: "Seu Nezir, o que foi? É ele que tá aqui? Ele chegou?"
Nesi não responde e manda o segurança levar Bahá e as crianças para o quarto. Da janela, Bahá fica de olho no jardim. Razin diz: "Oh, olha só quem chegou, Sarp Sesmele. Você demorou muito para chegar. Estávamos te esperando e trouxe até segurança." Munir diz: "Eu vim para trazer o Sarp Sesmele e para levar a dona Piril para casa, em troca." Sarp diz que a Bahá também, que Munir foi para levar as duas. Enquanto isso, Nesi pega sua arma. Bahá vê os seguranças entrando com Munir e, aliviada, ela diz: "Ah, ainda bem que não é ele, não é o Sarp." Mas logo em seguida, outros seguranças entram com Sarp e o colocam no Jardim das Rosas. Bahá fica aflita. Nesi observa tudo do seu quarto. Sarp pergunta a Razin onde os filhos dele estão, a Bahá e a Piril, e manda soltarem eles agora. Sarp diz que é ele que eles querem e ele tá ali, que não vão mais precisar deles depois que ele estiver morto. Nesi desce, fica frente a frente com Sarp e diz: "Sarp Sesmele, o homem que estragou a minha vida, o meu lar, minhas rosas e o meu tudo, que tirou o meu filho de mim e acabou com o meu mundo. Eu finalmente posso olhar em seus olhos." Bahá segue vendo tudo e chorando. Nesi continua: "Eu esperei esse momento por muito tempo. Você não tem a menor ideia do quanto. Prometi que olharia nos seus olhos aqui, no lugar em que breve será a sua cova. O seu corpo cheio de vermes vai nutrir muito bem as minhas lindas rosas. Você sabia que eu fiz esse jardim pro Marte? Com as minhas próprias mãos? Algum dia essa casa estaria cheia de rosas, mas aí um idiota o matou. Os sonhos acabaram e foi cedo demais. Ele partiu, se foi e por sua causa." Sarp diz: "Ele ia matar a Piril. Eu salvei a vida dela. Foi um acidente. Eu não queria ter matado ninguém." Nesi diz: "Eu também não. Na verdade eu não quero, mas eu vou te matar e te enterrar aqui, porque é o meu único motivo para viver sem meu amado filho. Eu vou deitar todas as noites como se eu entrasse em um caixão para ser enterrado. Mas o desejo de te matar me faz sair desse caixão todos os dias pela manhã desde então. E agora eu tô aqui." Sarp diz: "Agora já pode me matar." Nesi pega a arma e diz: "Sabia que eu comprei essa arma aqui só pra você?" E a coloca na cabeça dele. Bahá fica muito assustada, mas em silêncio, enquanto Doruk e Nissan assistem televisão. Sarp diz a Nesi: "O que tá esperando? Atira de uma vez." Nesi tira a arma da cabeça dele e diz: "Não vai ser tão rápido. Eu vou puxar o gatilho, vou estourar os seus miolos. Então tudo vai estar acabado. Você acha mesmo que vai ser fácil assim? Eu gosto de viver tudo como se fosse uma dança. Viver intensamente, jogar intensamente, amar intensamente, ganhar intensamente. Mas agora acabou tudo. Você é a única coisa que falta para um último grande espetáculo." Sarp pergunta o que ele vai fazer. Nesi diz: "Eu vou falar bem rápido. Você vai implorar para morrer. Vai ser o seu único desejo. Você vai chorar muito para eu te matar." Sarp diz: "Deixa os meus filhos em paz. A Bahá e a Piril têm que ir embora. Eu já tô aqui e eu sei muito bem que você não machuca mulheres e nem crianças." Nesi diz: "Eu não machuco as mulheres. Isso é verdade, meu caro. Mas eu não sei quem acrescentou as crianças." Nesse momento, furioso, Sarp dá uma cabeçada em Nesi e diz: "Eu vou te matar. Ninguém encosta a mão nos meus filhos." Nesi cai no chão. Razin tira Sarp de perto dele e dá vários chutes nele. Nissan escuta a mãe chorando e se aproxima dela. Bahá se afasta da janela com Nissan e diz que tá com saudades da mãe, que por isso tá chorando assim. Atice chora preocupada com Bahá e diz a Enver que tá com um aperto no peito. Enver diz que também tá assim, está muito aflito. Edil entra no quarto de Sirin querendo que ela lhe dê a parte do dinheiro dos diamantes. Sirin diz que ela já recebeu quando vendeu os diamantes dela. Edil diz que ela disse que elas iam dividir. Sirin diz: "É mesmo? Eu disse isso. Mas você já tem a sua parte, então todo o resto é meu. Mas se não estiver contente, pode falar com a polícia. Essa é a lei." E volta a se concentrar no desenho que está fazendo de Henry. Edil diz que ela é uma traidora. Sirin diz que é, e Edil sai furiosa do quarto dela. Razin leva Sarp para ficar junto com Munir e diz: "O seu amigo estava muito folgado, então precisamos dar educação para ele."
Munir diz ao irmão: você viu a Piriu crescer, deixa ela ir comigo. Você sempre achou ela gente boa, sempre tiveram amizade. Razin diz: eu também tinha amizade com você e também gostava de você. Eu te defendi e levava a culpa de tudo pro nosso pai não te bater. Razin joga na cara de Munir tudo o que fez por ele e diz que ele foi falar pro SWAT que ele era um ladrão. Munir diz que só falou pro SWAT que alguém tinha passado a mão no dinheiro e não fazia ideia que era ele. Razin diz que não foi mesmo. Munir sabe que ele nunca faria isso, mas fez o SWAT despedi-lo para virar o braço direito dele. O pai ficou achando que ele era um ladrão e nunca mais falou com ele até quando morreu. Razin diz que Nezir confiou e o ajudou em tudo, por isso não deve mais nada para o seu SWAT, nem para Piriu e muito menos a ele. SWAT entra no carro e diz que vão para a delegacia. Um dos homens aponta a arma para ele e diz que não vão para lá. Surpreso, SWAT fica quietinho. Munir ajuda Sarp a cuidar dos seus ferimentos e diz para ele ficar tranquilo, porque acha que a essa hora o seu SWAT já deve ter ido para a delegacia. Quando estão sendo transferidos para o presídio, Yusuf pergunta a Arif o que vai acontecer agora. Arif diz que eles vão ter que esperar o julgamento. Yusuf diz que quando a Barra chegou no prédio, ele já percebeu que era um problema, que ela só traz azar. Arif diz: mentira, você sempre gosta quando chega inquilinos. E agora fala isso. Yusuf diz que não acredita, que vai passar o resto da vida preso, vai morrer preso e agora vai encontrar a mãe dele. Arif diz: eu duvido muito que ela esteja esperando. Arif e Yusuf são colocados na mesma cela. Henry diz a Atice que está pensando em perguntar para Sirin se ela quer trabalhar lá, mas quer saber o que ela acha, se não vê nenhum problema. Atice diz que acha que não vê nenhum problema. Irritada, a Seida diz: como assim não vê problema? Claro que tem. Você conhece a Sirin. A Barra e a Sirin não são irmãs normais. Elas não se dão bem. Na verdade, se pudessem, matariam uma a outra, porque não se suportam, tá bom? Atice repreende Seida e ela diz: que Seida nada, eu não vou esconder nada, tá bom? Desculpa, mas você não sabe nada da Sirin. A Sirin desgraçou a vida da Barra, tá bom? Mas se você não se importa com isso, então pode contratar ela, porque eu não vou fazer nada, tá bom? No fim das contas, você é o chefe, mas eu vou embora porque eu não fico perto desse demônio. Seida sai e Atice pede para Henry não ficar bravo com ela. Atice diz que a Sirin e a Barra já tiveram mesmo problemas, mas são coisas que acontecem entre irmãs. A Seida estava se referindo a isso e ela espera que ele entenda. Henry diz para Atice não se preocupar, que vai perguntar para Sirin se ela quer trabalhar quando ela estiver bem com a Barra. Na cozinha, Atice diz a Seida: vergonhoso isso, Seida, vergonhoso. Seida diz: por que tá me falando isso, hã? E o que você tá fazendo? Você sabe que a Barra vai voltar e falar para Sirin trabalhar aqui, é? Como a Barra vai se sentir quando souber isso? Atice diz: eu não ia falar nada, só não queria ser grosseira, mas não esquece que a Barra tá viva graças a Sirin e você não precisa ficar expondo os nossos problemas familiares. Seida diz que não tá falando mentira. Atice diz: olha, Seida, a gente trata você como se fosse nossa filha e te ajudamos em todos os seus problemas. Então presta atenção no jeito que você age com as pessoas que estão ao seu redor. Olha, tem dia que você me ofende demais. Fico quieta porque sei que você não tá bem. Mas você podia ter falado que elas duas só não estavam muito bem, fim de papo. Mas xingou até o demônio. Seida diz: mas ela já fez coisas que... Atice a interrompe dizendo: essa não é a questão, não é isso. O ponto sou eu e o Enver. Nós queremos ficar em paz, mas parece que você não tá nem aí pra gente e não tem respeito nenhum. Eu acho isso incrível. Seida fica sem reação depois de tudo que escuta de Atice. Sirin diz ao pai que não é bom ele ficar trabalhando naquela quitanda. Ele acabou de operar e precisa tomar cuidado. Sirin diz pro pai procurar outro trabalho, que a mãe vai ficar brava quando descobrir isso e vai brigar com razão. Enver diz pra então ela não comentar nada com a mãe, que ele não quer trazer mais preocupação para ela. Sarp pensa em tirar a própria vida, pois acredita que assim Nezir deixará Barra, Piriu e os filhos dele em paz. Munir diz que o Nezir vai matá-lo se deixar ele fazer isso. Sarp diz: Munir, presta atenção, ele não vai fazer nada, você não vai se envolver nisso, tá bom? Munir, você fala que estava dormindo e que não ouviu nada, entendeu? Munir segura a cadeira e diz que não vai deixar ele fazer isso. Furioso, Sarp o empurra, manda ele deixá-lo e esperar ele morrer, para depois bater na porta e pedir ajuda.
Sarp sobe na cadeira, determinado a dar fim à sua vida. Nesse momento, Nesi entra com café para eles e diz: "Bom dia, como vocês amanheceram? Parece que alguém está se preparando para tirar a própria vida aqui." Nesi manda Razin tirar dali tudo que Sarp possa usar para acabar com a vida e diz a ele: "Não importa, eu sempre cuido muito bem dos meus hóspedes, caso você não saiba." Nezir pega um mel e joga na cabeça de Munir enquanto diz: "Infelizmente, a pessoa que está querendo se suicidar não vai poder aproveitar o café da manhã." Nezir diz que isso ainda não foi suficiente para o castigo e lambuza de mel toda a cara de Munir. Depois, ele diz a Sarp: "Por favor, se você precisar de alguma coisa, é só me avisar." E se retira. Munir diz a Sarp: "Podia ter sido pior, você teve sorte." Munir abre a vasilha para ver o que tem para comer e sai várias abelhas de dentro dela. Desesperado com as abelhas em cima dele, Munir pede ajuda. Sarp diz que ele tem que tampar o rosto. Do lado de fora, Nezir se diverte ao escutar os gritos de Munir. Doruk se aproxima de Nezir e pergunta se ele conhece a brincadeira do ossinho. Nezir diz que sim. Doruk diz que o guardou de ontem e pergunta se Nezir quer brincar com ele. Nezir segura o ossinho, olhando bem para ele. Doruk diz: "É o osso da sorte. Ganha quem quebrar o lado maior." Nezir pega o osso da mão de Doruk e o quebra sozinho. Doruk fica bem sério e um pouco assustado. Nissan e Barra também. Nezir entrega o osso para Doruk e diz: "Eu ganhei." Doruk diz: "Mas eu não jogo assim, eu sei brincar de outro jeito." Barra diz para o filho que depois eles jogam do outro jeito e pede para ele sentar para comer. Nissan se levanta furiosa e diz: "Pede desculpa pro meu irmão, pede desculpa agora." Barra pede para ela parar, mas Nissan continua: "Eu falei para você pedir desculpa pro meu irmão. Você estragou a brincadeira, você é uma pessoa horrível." Barra pede para Nissan sentar e comer agora. Nissan não se cala, diz que Nezir é muito malvado e ele tem que pedir desculpa pro irmão dela. Doruk diz que não ficou bravo. Barra diz que já chega e leva eles pro quarto. Nezir então se lembra de quando brincava com Mert daquele jeito. Barra pergunta por que Nissan fez isso, porque foi dar bronca no homem, se ela pediu para eles não falarem com ele. Nissan diz que é porque o Doruk ficou triste. Doruk diz: "Eu não fiquei triste, tá tudo bem, Nissan." Nissan diz que ele tá mentindo e ela não quer mais sentar para comer com aquele homem porque ele é muito malvado. Doruk diz: "Ele não é tão ruim assim, ele só é um homem triste porque o filho dele morreu. Não fala mais assim com ele." Sirin leva os salgados que a mãe fez para a cafeteria de Henry e cobra o café que ele havia prometido para ela. Henry deixa os salgados com a Tice e avisa que vai tomar um café com Sirin em outro lugar. Sirin diz a Henry que a partir de agora vai levar os salgados sempre. Henry diz que acha ótimo, vai valer a pena. Sirin diz que achou graça dele quando foi falar para a mãe dela que eles iam tomar um café, que ele estava meio tímido. Henry diz que não costuma ser tímido e dá um beijo no rosto dela. Sirin fica surpresa. Henry diz: "E agora, ficou tímida?" Sirin fica calada. Henry pede desculpa, diz que fez sem pensar e se ela quiser, ele não faz mais isso. Sirin beija o rosto dele e diz: "Também não sou." Nezier, uma conhecida de Enver, chega a Kitanda e pergunta o que ele está fazendo ali. Enver diz que está comprando umas coisas. Nezier diz que pensou que ele trabalhasse ali quando o viu com o avental. Enver diz que faz isso por causa da Atice. Tira o avental e baixinho pede para Hassan não desmentir ele agora. Enver diz que vai deixar as compras ali enquanto vai até o açougue. Enver diz a Nezier que foi um prazer revê-la e sai apressado. Nezier está indo embora, quando uma senhora chega perguntando por Enver. A senhora diz que Enver é muito lerdo com os pedidos, ela fica inquieta e não sabe como Hassan aguenta. Nezier pergunta a Hassan quanto tempo o Enver trabalha ali. Hassan pergunta se ela namora com ele. Nezier se irrita e vai embora. Enver está por perto escondido e quando vê que Nezier já foi, volta para Kitanda dizendo: "Agora encontrando com quem menos deveria encontrar, porque tinha que ser justo ela. Espero que não fale nada." Seida pede desculpas a Atice
Diz que às vezes fala sem pensar e promete que não vai mais xingar quando tiver alguém por perto. Seida continua, mas quando tiver só a gente é difícil evitar, porque todo mundo sabe como é a Sirin, né? Vamos ficar numa boa, vai. Eu quero ficar numa boa. Eu não quero ver a senhora brava assim. É melhor todo mundo ficar em paz. Me dá um abraço, vai, por favor. A Tice abraça ela e diz: Tá bom, tá perdoada, filha. Seida diz: Mas não cria falsa expectativa com a Sirin. Eu acho que depois daquele milionário é difícil ela gostar do Henry. E falando nisso, o Henry já voltou? A Tice diz: Ele levou a Sirin para tomar café em outro lugar aqui perto. Bom, você disse para eu não me iludir, mas... Henry pede para Sirin falar um defeito dela sem pensar. Sirin diz que conta mentira. Henry diz: Todo mundo mente às vezes. Sirin diz: O problema é que eu faço isso bastante. Henry diz que tá bom e pergunta se ela tá com alguém nesse momento. Sirin diz que não. Sozinha na cozinha, Seida chora muito. Sirin pergunta se Henry tem namorada, se atira para todo lado. Henry diz que não tem nenhuma namorada. Henry e Sirin voltam para a cafeteria. Seida diz que quer falar com ele. Sirin cumprimenta ela de forma muito amável, perguntando se está tudo bem. Fria, Seida diz que sim. Sirin vai embora e Henry vai conversar com Seida. Seida não tem coragem de contar para ele sobre o Arthur e diz que só queria pedir um adiantamento para amanhã. Depois ela diz: Henry, eu vou te falar uma coisa antes que me arrependa. A Sirin não é boa coisa, ela é totalmente maluca. Eu acho que ninguém merece alguém como ela. Tem muita gente que não bate bem por aí, né? Mas ela é pior. Eu só queria te avisar. A Tice se aproxima da cozinha e escuta tudo. Henry diz: Pode me explicar melhor essa história? A gente não pode chamar alguém de maluco sem ter uma boa razão para isso. Me explica por que você acabou de falar isso, por favor. Seida diz que não pode. Henry diz: Então não posso levar em conta. Sinto muito, Seida. Henry sai e Seida diz: Tá bom, então vai lá, vai e fica mesmo com ela, vai. Fica com ela e ignora tudo que eu falei e depois não vem dizer que eu não te avisei. Ela se vira, fica surpresa ao ver a Tice e diz: Mãe? Chateada, a Tice diz: Nunca mais me chama de mãe. E sai da cozinha, deixando ela chorando arrasada. Bahar diz para Nissan e Doruk não saírem do quarto e sai pela casa à procura de Sarp. Bahar olha em alguns cômodos e acaba entrando no quarto de Nezir. Ele chega e pergunta o que ela está fazendo ali. Bahar diz que foi procurar o Sarp. Nezir diz: Então está preocupada com seu marido. Bahar diz: É meu ex-marido. Eu só queria saber onde ele está. O senhor sabe que ele é inocente e não mataria ninguém. Isso não é justo. Nezir diz: Mas ele matou meu filho. Nesse caso, então, ele é culpado. Bahar diz: O Sarp não matou seu filho porque quis. Ele salvou a Piril. O senhor está culpando a pessoa errada pelo que aconteceu. Nezir pergunta se ela acha. Bahar diz: Eu acho, porque é difícil aceitar que não foi um bom pai. Nezir pergunta o que mais. Bahar diz: O seu filho era viciado em drogas. Ele não teve cabeça para conseguir aceitar que tinha sido deixado por alguém. Porque é assim que ele foi criado. Não aprendeu a amar. Em vez de machucar os outros, ele teria aceitado a situação e poderia muito bem estar vivo até agora. Nezir diz: Ele era o meu filho e morreu por causa do seu marido. Então agora ele também vai morrer. Bahar diz: Mas isso não vai te trazer paz. Você pode até matar o Sarp, mas vai sempre saber que o culpado continua vivo. Nezir chega bem perto dela e diz: Eu não estou querendo ficar em paz. Eu quero justiça. O Doruk vai descer para jantar comigo e você e a sua filha podem ficar no quarto. Bahar diz que não e pede para ele não fazer nada com Doruk, que se usar a força, ele vai ficar com mais medo. Nezir diz que então ela vai ajudar para ele cooperar. Assim, ele não precisa forçar o menino a nada. Bahar vai com Nezir até o quarto. Ela diz a Doruk que o seu Nezir quer se desculpar pelo que aconteceu de manhã e quer jantar com ele. Bahar diz que Doruk pode descer para jantar com Nezir, que a Nissan e ela vão ficar no quarto, mas só se ele quiser ir. Nissan olha para Doruk e balança a cabeça negativamente para ele não ir. Doruk olha para a mãe e balança a cabeça positivamente, afirmando que quer ir. A Tice pergunta se Sirin está gostando do Henry. Sirin pergunta se ela acha isso bom. A Tice diz que ele é um bom rapaz
e sempre reza por ela, para ela tomar um rumo na vida, para esquecer aquele SWAT, e parece que virou realidade. A Tice diz que também acha que o Henry gosta dela e perguntou o que ela acha dela trabalhar no café, mas que talvez ele tenha mudado de opinião depois que a Seida falou que a Barra não ia gostar. Sirin, a demônia encaracolada, fica com raiva. Diz que a Seida deve estar interessada no Henry e tem certeza que ela vai tentar separar eles, porque é a cara dela. Talat avisa Enver que o Arif e o Suf foram levados para a penitenciária. Enver conta para Tice e depois liga para Seida para dar notícia. Sarp pergunta se Munir está melhor. Ele diz que um pouco. Sarp diz que ficou muito preocupado com ele, pediu ajuda, mas infelizmente ninguém ali se importou. Munir diz que não adianta, que ninguém que trabalha ali vai ajudar. Todo mundo morre de medo do Nezir. Razin está observando e escutando a conversa dos dois no seu quarto. Munir diz a Sarp que não deixaria o irmão assim e nessa situação, mesmo sabendo que corre perigo. Mas não importa, agora já foi. Nezir mostra um ossinho para Doruk e diz: vamos ver de que lado ele quebra? Doruk fica apreensivo, hesita um pouco, mas segura o ossinho e diz: tá bom então. Nezir sorri para ele e eles quebram o ossinho. Doruk sorri de volta para Nezir e eles continuam jantando. Yusuf diz a Arif que o advogado que o Henry mandou é inútil, não ajudou, e eles não podem esperar nada dessas pessoas, por isso foram para ali. Arif diz: eu já te falei, só sabe criticar as pessoas, então arruma um advogado melhor, se pode pagar. Mão de vaca, Yusuf diz que primeiro eles vão ver o advogado do governo e depois decidem. O policial vai buscar Arif, pois ele tem uma visita. Kismet Avet se apresenta a Arif como advogada dele. Ela diz que será bem direta, que o panorama geral não tá nada bom para ele. Tem alguém tentando incriminá-lo e não vai ser nada fácil provar que ele não estava envolvido. Arif diz que não sabe quem está tentando incriminá-lo. A advogada diz que vai ajudá-lo. Ele vai ter que falar para ela tudo o que sabe relacionado a esse caso. Ela precisa saber tudo o que tem a ver com a morte da Yelis e tudo o que ele considera importante para a defesa dele. Arif diz que não pode falar. A advogada pergunta por quê. Arif diz que é como se estivesse sentado numa bomba. Se mexer, pode causar uma explosão. Pode prejudicar as pessoas que ama. E pergunta se ela entendeu. Kismet diz: eu tenho a impressão que quer proteger a Barraça Smalley. Ela está desaparecida desde o dia do homicídio. Arif fica surpreso com o que a advogada fala sobre Barra. Kismet diz que sempre estuda todos os casos que pega e soube que a Barraça Smalley foi sequestrada pelo antigo marido dela, que tinha sido dado como morto. E isso dá muitas pistas. Kismet diz: o que acha disso? Tá fazendo sentido? Sarp Smalley está vivo e eu acertei, né? Arif diz: quem mandou você aqui? Foram aqueles homens também? Hã? Pra quem você trabalha? Não quero como minha advogada. Eu estou no meu direito. Kismet diz: tem razão. Tem todo o direito. Mas também tem o direito de saber a quantos anos de cadeia vai ser condenado por esse crime que cometeu. E eu vou te falar. Arif diz que não quer que ela fale mais nada. Que ela pode ir embora e chama o oficial para levá-lo de volta para a cela. Kismet diz: eu vou falar uma vez. Todo mundo tem os seus segredos e uma vida para proteger. Se o senhor sair por essa porta, não vai conseguir nenhuma das duas. Arif fica parado, olhando para ela, sem dizer nada. Nezier conversa com a Tice sobre o lugar onde viu Enver trabalhando e diz que ficou com muita pena dele. Intrigada, a Tice finge saber do que a mulher está falando e acompanha ela, para saber onde e de que Enver está trabalhando. A Tice fica até pálida ao ver Enver carregando algumas caixas. Nezier diz que agora entendeu. A Tice não sabia que Enver estava trabalhando naquela quitanda e pede desculpas se ela ficou sabendo só agora e por ela. Enver fica surpresa ao ver a Tice e vai atrás dela. Enver pede perdão a Tice. Ela o abraça chorando e diz: ai, Enver, que tipo de pessoa que você é. Não existe nada no mundo que você não faça por sua família. Você daria a sua vida. Enver diz que é claro que daria e pergunta se ela não ficou brava com ele. A Tice diz: daqui a pouco eu fico brava, você vai ver. Enver chama ela para tomar um chá quente com ele no seu trabalho. O oficial leva Arif para a cela e diz que estão esperando por Yusuf também.
Yusuf pergunta o que Arif achou do advogado, do que falaram. Arif não responde o pai. Ele senta na cama e se recorda de como continuou a sua conversa com Kismet. Kismet disse a Arif: nós dois podemos chegar a um acordo. Eu vou te contar o meu segredo e você conta o seu. Nós temos um acordo? Eu não vou usar o seu segredo se você não permitir e você vai guardar o meu segredo com você. Te garanto que você não tem nada a perder. Yusuf retorna para a cela e pergunta por que Arif não avisou que era uma mulher e diz que ficou surpreso quando chegou lá. Ficou incomodado porque ela é meio arrogante e muito intrometida. Ele pergunta se não será a pessoa que incriminou eles que mandou aquela advogada. Arif diz que sim, que isso é possível. E volta a se lembrar da conversa com Kismet. Arif disse: como? Eu não entendi. Kismet disse: o meu segredo é que o seu pai é o meu pai também. Completamente pasmo, Arif disse: minha irmã? Kismet disse: é isso mesmo. Yusuf Karay é o meu pai. Munir pergunta a Sarp se será que querem matar eles de fome. Sarp diz que não sabe. Nezir entra no anexo e diz: pois é um novo dia e ainda estão vivos. Ele olha bem para a cara de Munir e diz: fez a aplicação de botox outra vez? Acho que ficou bonito. Depois ele olha para Sarp e diz: eu imagino que não tenha gostado muito daquelas abelhas e elas não gostaram do seu sangue. Nezir diz que eles vão fazer uma brincadeira. Manda Razin colocar algumas fotos no chão e Sarp pegar uma delas. Sarp se recusa a pegar e Nezir diz que então Munir vai ter que escolher uma por ele. Munir escolhe uma foto e Nezir a pega. As outras duas fotos são dos gêmeos. Aflito, Sarp diz: o Ali e o Omer, e se levanta. Nezir então mostra a foto de Doruk para ele. Sarp diz: por favor, não machuque os meus filhos. É melhor me matar, mas não faz nada com os meus meninos. Eu te imploro, Nezir, por favor. Nezir coloca a foto de Doruk na mão dele e diz: pode ficar com a fotografia. Você vai querer ficar olhando para ela depois, eu garanto. E vai saindo. Sarp diz que vai matar ele. Razin impede que Sarp se aproxime de Nezir, dando um murro na cara dele. Desesperado, Sarp grita para Nezir não tocar no seu filho, não machucar ele, que ele é só uma criancinha inocente. Do lado de fora, Nezir fica vendo a reação de Sarp pelo celular e depois manda Razin trazer o menino. Nissan diz à mãe que quer voltar para a escola, que está com saudades dos amigos da professora. Bahar diz que a entende e para ela não se preocupar, que logo vai voltar. Nissan se preocupa em reprovar de ano, mas Bahar diz que ela é inteligente e não vai reprovar. Doruk diz que se as crianças não forem para a escola, podem reprovar sim. Razin avisa Bahar que o seu Nezir pediu para ver o Doruk. Bahar diz que estão montando um quebra-cabeça. Razin diz: ele mandou o Doruk descer agora. Doruk diz: o meu nome não é só Doruk, é Doruk querido. Razin diz a Bahar: levarei o Doruk querido lá pro jardim. Doruk pega o casaco e vai saindo, mas Bahar diz para ele esperar, que ele não vai para lugar nenhum. Nissan diz que aquele homem é muito ruim, é malvado. Doruk diz: não é malvado desse jeito. Ele é um bom amigo e segura a mão de Razin para descer. Bahar pede para levar Doruk, mas Razin diz que é melhor não e que não quer usar a força. Doruk sai sorrindo com Razin. Bahar e Nissan vão para a janela e veem quando Nezir se aproxima de Doruk. Doruk vê as duas na janela e acena para elas. Desolado, Sarp teme que Nezir mate mesmo Doruk. Razin entra nesse momento e Sarp fica olhando para ele muito assustado. Enquanto isso, Nezir está com Doruk no Jardim das Rosas. Nezir diz a Doruk que sabe cuidar muito bem das plantas e pergunta se ele gostaria de ajudá-lo dessa vez. Doruk diz que quer. Primeiro, Nezir pergunta se ele quer brincar de alguma coisa, mas diz que para brincar vai ter que vendar os olhos dele. Razin está com o celular, mostrando para Sarp tudo o que Nezir está fazendo com Doruk. Dois seguranças seguram Sarp. Ele grita para deixarem o filho dele. Desesperado, Sarp diz: covardes, me soltem, Doruk, não toquem no meu Doruk.
Doruk, não, não, por favor, não matem o meu filho. Nezir venda os olhos de Doruk. Depois, coloca as luvas e pega a tesoura que usa no jardim. Razin guarda o celular e sai com os seguranças. Sarp fica em pânico com a tortura psicológica que Nezir faz com ele, ameaçando o filho dele. Yusuf fica sabendo que vão trocar ele e Arif de cela. Fica morrendo de medo e diz que quer ficar ali. Nezir brinca com Doruk. Ele esbarra em uma caixa e Nezir diz que agora ele pode tirar a venda. Doruk pergunta o que é e se pode abrir. Nezir diz que é para ele e é claro que ele pode abrir. Doruk diz: Nossa, tudo isso é para mim? Nezir diz que sim e pergunta o que ele achou. Doruk diz que é muito legal. É um kit de jardinagem. Doruk pergunta a Nezir se a Nissan pode brincar com ele, se pode emprestar para ela. Nezir diz que pode e pergunta se ele está pronto para trabalhar no jardim. Doruk diz que sim. Nezir diz: Vamos lá trabalhar. Vamos colocar o uniforme de jardineiro. Arif e Yusuf são levados para outra cela. Um dos presos diz que Yusuf vai dormir na cama de cima e Arif na de baixo. Yusuf reclama muito e quer que Arif troque com ele. O preso diz: Para com isso, vão dormir onde eu escolher. Antipático ao extremo, Yusuf diz: Ei, Arif, por que você não fala nada? Arif diz: Vai dormir onde eles falaram. Yusuf continua reclamando e o preso diz com firmeza: Vai dormir onde eu te disse. Abusado, Yusuf diz: Olha, espera que eu estou falando com meu filho Arif. O preso pega Yusuf de jeito e diz: Você não entende nada, não? Obedece, senão eu vou te bater. Arif tira o rapaz de cima do pai e diz: Não mexe com ele, não. Deixa ele em paz. O preso fica quietinho e Arif o solta. Yusuf sorri e dá tapinhas no braço de Arif. Arif diz: Vai dormir em cima. Yusuf fica murchinho e os presos começam a rir. O rapaz mostra outra cama de baixo para Yusuf e diz que ele vai dormir nela. Yusuf diz: Era brincadeira? Não estavam falando sério? Era só brincadeira? Salih se aproxima de Arif, o abraça e diz: Bem-vindos, amigos. Sirvam o chá aos nossos colegas. Cortesia da dona Kismet. Ela pediu para a gente cuidar muito bem de vocês. Arif o agradece. Yusuf pergunta se Salih está falando da advogada deles. Salih não responde. E Arif também não diz nada. Barra diz a Nissan que por algum motivo o pai dela não pôde ir para lá. Nissan diz que talvez ele tenha abandonado eles. Barra pergunta por que ela pensa isso. Nissan diz que é porque ele já abandonou eles uma vez, quando ela era bem pequena. Barra diz que dessa vez alguma coisa impediu ele. Nissan diz que acha que ele fez de propósito. Barra diz que não é verdade, para ela não ficar pensando nessas coisas. Nissan pergunta por que a mãe tá brava com ele então, se disse que ele não abandonou eles. Qual é o motivo? Barra diz: Eu tava brava com ele por outros motivos, Nissan. Os pais também ficam brigados de vez em quando. Nissan pergunta se ela não ama mais o papai. Barra diz: Mas como assim? É claro que eu amo seu pai. É uma boa pessoa, o pai dos meus filhos, mas está casado com outra mulher. Doruk volta pro quarto. Aliviada ao ver o filho, Barra pergunta se ele tá bem e para onde o levaram. Ela diz que ficou olhando ele, mas depois o perdeu de vista. Doruk diz à mãe que foi trabalhar, que ficaram cuidando das roseiras para elas darem flor. Ele continua: Mas também fizeram uma brincadeira muito legal. Me vendaram e me deram umas pistas. Doruk mostra o kit de jardinagem para Nissan e diz que eles podem brincar juntos com isso. Doruk diz à mãe que o tio Nezir copiou uma palavra dele e então ele teve que fazer um pedido. Barra pergunta o que ele pediu. Nissan diz que ele podia ter pedido para soltarem eles. Barra diz: Filho, pode falar o que você quis, hã? Doruk então vai se recordar do que aconteceu enquanto estava no jardim com Nezir. Nezir disse: Muito bem, já terminamos. E você, garoto, já decidiu o que vai me pedir? Doruk balançou a cabeça afirmando que sim e disse: Tem problema se forem duas coisas? Nezir disse: Não tem problema. O que você quer? Doruk pediu para Nezir abaixar e falou no ouvido dele o que queria. Nezir ficou olhando bem para ele depois do pedido. Barra diz ao filho: Doruk, meu amor, vai, me conta o que você pediu para esse homem. Doruk diz: Eu não pedi nada.
Nezir chama Razin e diz que perdeu no jogo. Razin diz que não entendeu. Nezir diz: o menino me pegou em uma palavra que eu copiei. Então aceitei fazer o que ele pedisse. E ele me pediu 2 coisas. Eu sou um homem de palavra e por isso mandei te chamar. Razin diz: e o que ele pediu? Sirin chega à cafeteria e não gosta nada de ver R conversando animadamente com 2 moças e vai para a cozinha muito irritada, sem que ele a veja. Seida pergunta o que ela tem e por que tá tão irritada. Sirin diz que tá bem e sai. Seida vai atrás dela. R continua conversando com as moças e não vê Sirin. Seida sorri ao ver por que Sirin está com raiva. Sirin vai embora sem falar com R. Sirin volta para casa e a Tice pergunta se ela sabia que o pai trabalhava na quitanda. R dá o adiantamento para Seida e pergunta se hoje a Sirin não veio. Seida diz: veio sim, ela não disse? O folhado dela tá ali no balcão. R pergunta a que horas ela foi e por que não falou com ele. Seida diz: ela não me disse, vai ver você não estava na hora. R diz que não, que passou o dia inteiro no café. Sem paciência, Seida diz: olha, é melhor você perguntar para ela. Ela só deixou o folhado aqui e foi embora. Quando se encontrarem, ela vai te falar. Não encuca com isso. Sirin diz à mãe que o pai não deixou ela contar e que sabe muito bem que aquele trabalho é pesado para ele. A Tice diz que falou pro Enver ficar lá só até achar outra coisa, mas ele está preocupado porque disse que quer pagar o Sarp. Barra desce com os filhos para jantar. Nissan pergunta por que colocaram outro prato na mesa. Barra diz que não sabe e Nezir diz: é porque nós vamos ter um convidado. Feliz, Nissan pergunta quem é o convidado, se o papai vai para lá. Barra diz que não sabe e manda ela sentar. Yusuf diz a Arif que ainda não entendeu o que está acontecendo. O que essa Kismet está querendo fazer. Yusuf diz que ela conseguiu transferir eles para um lugar bem melhor e quer saber por que ela está ajudando assim. Arif diz que não sabe por quê. E nós veremos, ele se lembrando do resto da conversa que teve com a advogada. Kismet disse: então até hoje você não sabia que tinha uma meia-irmã? Arif disse que achava que fosse um irmão. Kismet perguntou por quê. Arif disse: é que uma vez eu te vi, eu ainda lembro bem. Naquele dia eu estava brincando na sala quando escutei a voz da minha mãe. Ela estava gritando com a mulher. A mulher estava chorando com um bebê no colo. Minha mãe não deixou ela entrar e fechou a porta. Eu saí para procurar a mulher. Não sei por que fiz isso, mas só queria ver aquele bebê, porque senti alguma coisa e resolvi ir atrás. Quando encontrei aquela mulher na rua, quer dizer, a sua mãe, ela estava chorando. Mesmo assim me deixou ver o bebê. Ela me disse que a gente era irmão. Kismet pergunta por que então ele tinha pensado que era um menino, se a mãe dela disse isso para ele. Arif disse que não, que quando a mãe dela foi embora, um menino perguntou para ele quem era aquela mulher e queria saber o que era o bebê. Arif disse que não sabia e o menino perguntou de que cor era o cobertor. Arif disse que era azul e o amiguinho disse que devia ser menino. Kismet disse que a mãe contou essa história para ela, que a mãe disse que ia fazer uma besteira naquele dia, mas que foi um menino de olhos lindos que a ajudou. Kismet diz que Arif salvou a vida da sua mãe naquele dia, mesmo que não soubesse disso. Ela entrega um carrinho para ele e diz que ele o deu para a mãe dela no dia. Arif diz que nas fotos aquele carrinho estava sempre com ele. Razin chama Piril. Nezir diz que a convidada dele chegou. Nissan não gosta nem um pouco de ver Piril e diz: mãe, e o papai? Barra não diz nada. Piril diz: tudo bem? Doruk diz: boa noite, tia Piril. Cadê o Ali e o Ali? Piril diz que eles já foram dormir e pergunta se Nezir quer que ela sente ali. Nezir diz: senta aí logo, eu não quero que fique falando. Mesmo se te perguntarem alguma coisa, eu não quero que responda. Você entendeu? Doruk diz: o Ali e o Ali não tá aqui, mas muito obrigado, tio Nezir, por ter feito o que eu te pedi, tá? Barra olha surpresa para Doruk e fica comovida ao saber o que ele pediu. Já Nissan olha para o irmão com raiva. Kismet chega à casa de campo onde Sarp estava com Barra e os filhos. E nós veremos ela se lembrando de como contou para Arif que conseguiu encontrá-lo.
Kismet disse a Arif que queria muito encontrar o irmão depois da história que a mãe contou para ela, e então começou a seguir ele. Arif perguntou quando foi isso. Kismet disse que foi antes de matarem a vizinha dele. Ela disse: a sua situação é grave. Alguém está gastando muito dinheiro para esconder informações, mas sempre dá para descobrir coisas úteis, não importa o quanto gaste. Se você é paciente e não desiste, encontra a verdade. E é isso que vamos fazer. Mas antes, você tem que me falar quem está protegendo. E eu vou resolver essa situação sem te prejudicar, eu prometo. Assim vai poder sair da prisão. Os amigos de Kismet a informam o que acharam na casa e diz que se eles tiveram que sair dali foi uma emergência ou alguém levou todos embora à força. Kismet diz que amanhã vão olhar de novo tudo o que conseguem saber a respeito da Barraça Smelly. Arif disse à irmã: eu tô protegendo a Barraça Smelly e não quero que ela e nem os filhos dela fiquem em perigo. Se eu puder fazer com que sejam felizes, eu posso ficar aqui a vida inteira. Nezir recebe uma ligação e sai da mesa por um momento. Ao ficarem sozinhos, Piril pergunta para Bahá onde que está o Sarp. Bahá diz que não sabe. Piril diz que se ela está ali, então encontraram ele. Bahá diz que ele não estava em casa quando eles chegaram. Piril diz: eles não pegaram o Sarp? Bahá balança a cabeça negativamente dizendo que não. Piril diz: é um alívio ver isso, eu estava apavorada. Achei que tivesse feito alguma coisa com ele. Doruk e Nissan ficam bem atentos à conversa delas. Bahá vai até Piril e diz no ouvido dela: encontraram ele depois. Eu sei que ele está nessa casa. Por favor, não fala nada por causa das crianças. Eu sei que isso é difícil, mas você tem que ser forte. Apavorada, Piril diz: já mataram ele e agora nós. Bahá diz: não. O Sarp está vivo. Não estaríamos nessa casa se tivessem matado ele. Eu garanto que o Sarp está vivo. Você entendeu? Não fala nada. Nezir volta. Não gosta nada de ver Bahá e Piril tão próximas e diz a Piril: pode parar de comer. Eu não quero você mais aqui. Todo arrebentado, Swat é jogado no mesmo lugar em que Sarp e Munir estão. Imediatamente, Munir vai ajudar o patrão a se levantar. Sarp fica surpreso ao ver o estado de Swat. Nissan reclama por Doruk ter mentido, pois disse que não tinha feito nenhum pedido. Doruk diz que fez isso porque pensou que a mamãe podia ficar brava com eles. Nissan continua reclamando e Bahá diz para ela parar e deixar o irmão. Nissan pergunta por que Doruk não pediu outra coisa, para que quis ver a tia Piril. Doruk diz que não queria ver só a tia Piril, queria brincar com o Ali e o Ali. Kismet manda seus amigos investigarem sobre Piril. No dia seguinte, Atice conta para Henry que descobriu que Envy está trabalhando em uma quitanda. Ela faz um certo descaso de Seida. Seida diz que Envy não pode fazer isso e pergunta se ele não vê que está arriscando a saúde. Atice diz que foi o que disse e ele não gostou. Seida se lembra de que a cafeteria de Arif está fechada e diz que teve uma ideia. Atice não quer conversa com ela e sai dizendo que vai se trocar. Seida diz: você não quer nem me ouvir, é? Henry pergunta a Seida o que aconteceu, se ela deixou a Atice brava de novo. Seida diz que é claro que não, é que ela tá nervosa. Henry diz: eu acho que é outra coisa, parece que você gosta de brigar com todo mundo. Ele se afasta e Seida diz: se soubesse a verdade não ia me fazer tanta pergunta. Yusuf chama Kismet de infeliz e diz que ela deve saber de alguma coisa. Irritado, Arif diz para o pai não falar mais assim dela. Surpreso por Arif defender a advogada, Yusuf pergunta se ele está gostando dela. Yusuf diz: muito bem, meus parabéns. Isso, a Bahá já deve ter te esquecido. Arif diz para o pai ir para a cama, que não quer discutir de novo. Cara de pau, Yusuf fala de pedir dinheiro para Kismet. E nessa hora, nós veremos Arif se recordar do que Kismet disse para ele sobre Yusuf. Kismet disse: o Yusuf tem sorte de estar aqui junto com você. Eu não teria feito nada para ajudá-lo se estivesse aqui sozinho. Arif disse para a irmã que o pai só fez os dois sofrerem. A funcionária de Kismet entrega para ela as fotos que conseguiu de Piril, Mert, Swat e Nezir. Nezir se diverte ao ver como Sarp, Swat e Munir estão.
Nervoso, Swati diz que devia ter matado Nezir quando teve a oportunidade, mas só quis se proteger. Munir pede para ele não falar nada e diz que estão os ouvindo. Sarp está parado olhando para a foto de Doruk e Swati pergunta o que ele tem. Munir diz que ele acha que mataram um dos filhos dele. Por ordens de Nezir, Razin sai para o jardim com Bahar e as crianças. Bahar fica de olho onde estão 2 seguranças e suspeita de que Sarp esteja ali. Seida insiste em falar com a Tice sobre Enver para ajudá-lo. Chateada, a Tice manda ela falar com Enver. Seida diz que ele não atende ela. A Tice diz: ele deixou o celular em casa, fala com ele mais tarde, agora me deixa passar. Seida fica triste por a Tice não querer conversa com ela.